Olá, gente. Estamos em mais uma aula da nossa série Bereshit de número 89. Então, acompanha a aula, que essa aula vai ser um pouco polêmica, muito interessante, sobre a questão sobre Diná, né? A filha de Yaakov. E a gente vai ver que Shem vai pegar ela, e a gente vai ver sobre isso. O que mais? Curtam um vídeo, comentem, qualquer dúvida aí quando for postado o vídeo. Bem, vamos lá, só recapitulando. Aula passada, então, a gente viu que Yaakov, ele já parou de conversar, já se desvinculou de Esav, já teve todo o medo que ele tinha, passou, conversaram, ele deu o jeitinho dele, o Esav voltou para a casa dele, para a terra de Seir. Yaakov, ele fica um ano e meio, né, 18 meses, na cidade chamada Sukkot, e finalmente ele chega na terra de Israel, e ele escolhe ir para a cidade de Shem, né? Que a gente falou ano passado, que, se eu não me engano, em português seria Siquém, sabe, uma coisa assim, que é Nablus também, em cidade de Shem. A gente falou muito sobre essa cidade. A gente viu que Avraham foi a primeira cidade que Avraham entrou também depois que chegou na terra de Israel. Assim que Avraham chegou na terra de Israel, ele foi para Shem também. E é interessante, é uma coisa que eu não citei lá passada, que se a gente for na história de Avraham, em Lech Lechá, vamos lá, capítulo 12, versículo 6. Vai agora Avraham Baaretz Ad Makom Shechem. E foi quando Deus fala, vai para a terra que eu vou te prometer. A gente viu tudo isso lá passado. E ele fala, e vai agora, e foi passando Avraham, né, ainda, Abrão, na terra, Ad Makom Shechem, até o lugar Shechem. E a aula passada, se eu não me engano, a gente explicou que porque está escrito o lugar de Shechem e não até a cidade de Shechem, porque Shechem ainda não era uma cidade. Ou seja, até o lugar que no futuro seria a cidade de Shechem. A gente viu a aula passada, me confirmam isso? A gente viu, né? A aula passada a gente viu que, então, em Avraham, Shechem ainda não era uma cidade, e agora, quando Jacó vai para a terra de Israel, Shechem já é uma cidade. E a gente viu que logo depois Deus fala para Avraham abandonar os alunos, e aí ele vai para Beit El, cidade de Beit El, e ele vai sozinho, e os alunos ficam para trás. Então dá para entender que os alunos ficam em Shem. E Avraham tinha inaugurado, no versículo 7, um altar em Shem. E os alunos ficam lá perto desse altar. Provavelmente essa cidade de Shem virou um centro espiritual monoteísta, na qual tinha um altar inaugurado por Avraham, que aqui está escrito que vai ver um Shamisber, ele constrói lá um altar, lá Hashem, para Hashem, Anirei lá, que apareceu para ele. Então era um altar que cultuava Hashem, provavelmente. E quem fica lá para trás, né, toda a trajetória de Abraham, são os próprios alunos de Abraham. Os alunos que em Haran ele converteu os homens e a Sarai as mulheres, como está escrito, a Nefesh Asher Asub Haran. As almas que eles fizeram em Haran, o Urash falava que o Abraham convertiu os homens, a Sará as mulheres, e esses alunos ficaram na cidade de Shem. Provavelmente, então Shem foi construída por esses alunos. Logo, de todas as cidades que existiam em Israel na época, dos Cananeus, né, dos cananeus, que eram um povo corrompido, com práticas idólatras, imorais e por aí vai, sem ética. Talvez Yaakov escolhe Shem justamente. Será que essa cidade é diferente das outras? Será que então Shem não é o lugar mais propício de eu morar? Como a gente sabe pela lei judaica, que a pessoa tem que procurar bons vizinhos, como está escrito na ética dos pais, que a pessoa não pode morar numa cidade que as pessoas são mais, então tem que morar com pessoas boas. E talvez, então, por isso ele vai escolher justamente a cidade de Shem, que é a cidade que tem maior probabilidade de pessoas boas, que provavelmente ainda podem ser monoteístas, e Abraham são os alunos de Abraham, bem ou mal. Né? Então, até aí estão comigo? Tudo certo? Então, vamos continuar. Isso a gente viu a aula passada. Agora, sobre o que eu não falei, então, do Mekom Shem, que então, não era uma cidade, e na época de Abraham vira uma cidade, quer dizer, na época de Yaakov já é uma cidade, o Urash é interessante. Por quê? Porque está escrito que Abraham ele vai passando pela terra até o lugar que é Shem.
Porque ele vai para lá. Então, dá a entender o versículo que Abraão vai para lá planejado, ele quer ir para lá. E porque ele vai para um lugar que ainda nem é um lugar. Né? O Elon Moré era uma fazenda, uma terra do Moré, né? Que era um amigo de Abraão, vem esse amigo de Abraão, o Elon, os carvalhos, né? Então não era uma cidade, era um lugar mais rural. Mas aqui o Rashi fala no capítulo 12, versículo 6, vai agora Abraão para se passou Abraão na terra, e aí ele explica, ele entra dentro da terra de Israel, Admekom Shechem, até o lugar chamado Shechem, fala ele, Leitpalel al bnei Yaakov, que sheyavou leilachem b'Shechem. Olha que interessante. Opa, mais um, tá bom, e aí não deve ter entrado ainda. Mas o seguinte, então ele vai falar o seguinte, que Abraham, ele procura a cidade. Tudo bem? Chegou? Estamos no início da aula. Abraham, ele chega até a cidade de Shem, quando ainda nem existia a cidade, porque ele vai lá de propósito para rezar, assim fala o Rashi, pelas guerras que seriam travadas em Shem na época de Jacob, com os filhos de Jacob. Então ele veio rezar por eles. Então o Rashi entende que Abraham ele já tinha algum tipo de Ruach HaKodesh, né, um espírito divino de entender o futuro, e ele entendeu que ele precisava ir para a cidade de Shem, embora ainda não fosse cidade, para rezar pelos filhos de Jacó, que no futuro os netos dele iam guerrear em Shem e eles precisavam da proteção de Abraham. Assim é o que o Rashi vai dizer. Então é interessante. Aí depois fala Elon Moré, que é a cidade de Elon Moré, continua o Rashi, e Shem, que é a cidade de Shem. Então Elon Moré, que era na época Elon Moré, seria o que no futuro, pelos alunos dele, seria construída a cidade de Shem. Mas ele fala, Ará o Hara Grizim ve Haraival. Era o que lá é perto do monte Gerizim e o monte Eival, que a gente vai saber lá em Devarim Deuteronômio, que seria onde Deus vai falar para Moisés ir e dividir as tribos entre os dois montanhas, que lá vai ser dado um novo pacto para Israel, que vão ser ditas as 11 clalota, né? As 11 maldições, maldiçoado, aquele que, como a gente sabe lá no final da Torá. Então, lá, é perto de Shem, que é o Elon Moré, é esse lugar. Então, a gente vê que Israel é uma cidade muito importante, que não só vai acontecer essa questão, como eu já citei também, é onde Yosef vai ser vendido, é onde Yosef vai ser enterrado, é onde Yoshua vai renovar no final do livro de Josué, né, de Yoshua, o pacto com o povo judeu, e também é onde tem as maldições, é onde o Moshe vai renovar também o pacto com o povo judeu. O Moshe não, na verdade, né? O Moshe manda e Yoshua, assim que chega na terra de Israel, eles vão até lá para renovar o pacto também. Como está escrito, que é lá que Israel vai receber o juramento pela Torá. É lá que o povo judeu vai se comprometer em cumprir a Torá, assim falou Rashi. Então a gente vê que Abraham já pensava nisso. E antes de entender tudo o que vai acontecer, se o que eles fizeram foi certo, o que foi errado, a gente já tem uma dica, um spoiler, que Abraham rezou pelo sucesso dos filhos de Jacó também. Né? Isso a gente já consegue entender desse Rashi, que a gente estudou lá no capítulo 12. Agora vamos retornar para o capítulo 33, versículo 18. Vai avó Yaakov Shalem e Shechem. Yaakov ele chegou completo na cidade de Shechem. Asher Beretz Kenan, que estava na terra de Canaã, bevou me Padan Aram. Quando ele veio de Padan Aram, Vaichan et Pnei Yair. E ele então acampa perante a face da cidade. A gente viu a aula passada sobre o Malbim, que ele vai dizer que Abraham, desculpa, que a gente mudou de estado. Que Jacob ele tinha que ter cumprido a promessa dele que ele fez para Deus por proteger ele quando ele estava fugindo de Esaú, e por ele não ter cumprido essa promessa vai acontecer tudo o que aconteceu. Né? Isso a gente viu lá passada também, recapitulando. Agora, vamos ver mais uma questão que eu ia falar antes da gente entrar no assunto em si, um segundo. Uma coisa que a gente tem que notar é o seguinte, que a gente viu que quando Yaakov ele briga com o anjo de Esaú, o anjo de Esaú fala que o nome dele será chamado Israel.
E tem que notar que, por enquanto, Yaakov ele não é chamado de Israel, e sim Yaakov. Certo? Vaiomer é aquilo. Ó, Yaakov nasceu Sukkot. Yaakov ele vai para Sukkot. E depois está escrito no 18, vai avó e avó Yaakov Shalem. Yaakov ele vai completo para a cidade de Shem. Tá? Então aqui é Yaakov e não Israel. Tá? Isso vai ser interessante. Mas vamos continuar. Vaiken et Hilkat Sadeh, ele compra parte do campo. A Shenatah Shamohaló, que lá ele tinha posto a sua casa, ou seja, ele não dentro da cidade, mas na frente da cidade, e Yaakov ele resolve morar. E aonde ele bota a casa, as tendas dele, né, faz o acampamento dele, ele compra esse terreno. Shenatah Shamohaló Miad Benei Hamor. De quem ele compra? Dos filhos de Hamor. Quem é Hamor? Avishchem, é o pai de Shem. Bemeaxitá, com 100 medidas de moeda. Então, a cidade de Shem tinha um rei chamado Hamor. Esse rei chamado Hamor, ele é o pai o filho dele também se chama Shem. Tá? É interessante que o filho do rei tem o nome da cidade que ele é rei. É como se fosse o Rio de Janeiro, sei lá, vamos supor Rio de Janeiro, né? Que a gente é carioca. Era, né? Parece Israel, mas Rio de Janeiro. Aí eu tinha vamos supor que tem um rei. Aí o rei decide dar o nome do filho de Rio de Janeiro. Tá? Então é isso mesmo. O rei ele bota o nome do filho, o nome da própria cidade. O que isso tem de interessante? Alguém consegue lembrar alguma coisa que a gente já falou sobre nome de pessoa e nome de cidade anteriormente nas nossas aulas? Ninguém lembra, claro, porque foi há muito tempo atrás. Acho que ninguém vai lembrar. Mas segundo. Mas o que a gente viu é lá no... Deixa eu ver se eu acho o versículo. Passou. Capítulo 4, versículo 17 em Bereshit. De Caim e Abel? Caim e Abel. O que tem depois de Caim e Abel? O que tem a ver com cidade? Que o Caim ele mata Abel e aí ele se isola e cria uma cidade. Exatamente. E ele cria essa cidade por quê? Teoricamente ele fez chuva. Não, vamos ver. Caim mata Abel, sim. E aí Deus, ele fala com Deus, aí Deus fala: amaldiçoado será você pela terra, que ela abra sua boca para pegar o sangue do seu irmão que foi jogado pela sua mão, e você trabalhará para a terra e todo lá e navanate você vai ser nômade na terra. Você tem que agora ir andando de terra para terra, cidade a cidade. Você vai ser nômade, tem que ir andando pela terra. Você não vai. Ele que era agricultor, você não vai se assentar num lugar. Aí ele fala: meu pecado é muito grande para aguentar. Você era um estrangeiro, você é expulso. Raião, hoje, me alpneia da face da terra, o Mipanecha, a sater, vai aí, tinava na vários, você é nômade na terra, fala Caim para Deus. Então qualquer um pode me matar. Ou seja, não vou estar fortificado, qualquer um pode me matar. Então, todo aquele que te matar, 7 vezes será vingado. Vai ser Hashem Lekai morre. E ele fez um sinal para Caim. Sim? Beleza. Então a gente vê que o cachorro de Caim tem a ver com a propriedade da terra. Até porque ele mata o Hevel que falou: essa terra que você está é minha. Uma das discussões dele. Né? A terra é minha, Caim, de Kinyan, é tudo meu. Eu adquiro, né? É meu. E aí ele fala, Deus fala: o seu cachorro vai ser nômade na terra. Ele fala: caraca, eu vou ser nômade, não tenho proteção, qualquer um pode me matar. Até um animal do campo. Aí Deus fala: relaxa, se alguém te matar, vai ter consequência. Aí que interessante. 17.
capítulo 4, versículo 17, vai ser Caim ele frente a Hashem. E sai Caim perante Deus, vai a Shev Baret Nod. E ele assenta, ele não vira nômade, ele assenta na cidade Nod. E Nod são as mesmas letras de nômade, né? A cidade nômade. Kedma Eden, que era ao leste do Éden. Beleza, até aí não é o nosso. Vai dar Caim Tistó. E Caim conheceu sua esposa. Vatahar, e ela engravidou. Vatele de Hanó. E teve um filho, ou seja, o primogênito de Caim. Primogênito do mundo, né? Abradam, Caim. E teve um filho chamado Hanó. Hanó seria a inauguração. Vai Boneir. E olha que interessante, assim que ele tem um filho, ele constrói uma cidade. Vai criar Shemair, que é Shem Benó Hanó. E ele chama o nome da cidade com o nome do seu filho, Hanó. Então, ele constrói quando o filho nasce, ele chama de Hanó, e ele constrói uma cidade do mesmo nome do filho dele, Hanó. E aí a primeira cidade mesmo, talvez, é construída, né? Porque primeiro ele está na Eretz Nod, está na terra de Nod, é uma região que ele morava. Mas aí ele constrói a primeira cidade do mundo, o Caim, é o inventor das cidades, como está escrito. Boneir, ele constrói uma cidade e chama de Hanor, do nome do filho. E na época, na aula, vocês podem revisar as aulas antigas, está tudo na playlist direitinho no YouTube, que a gente viu que é o seguinte, quando o Caim ele pega o filho dele, que é um sujeito, que tem um nome, e o nome significa função, objetivo, como a gente já explicou em outra aula, dos 3 filhos de Noah, a gente explicou o que significa Shem, um dos filhos chama Shem. E a gente viu que o Shem significa matará, é o objetivo da pessoa. Que as pessoas têm objetivos. E ele bota o nome do filho, ou seja, o objetivo do filho, o nome da cidade. A gente viu que é uma degradação no mundo. Que você começa a dar a objetos status de sujeitos. Como se fosse que eles são importantes por si só, o objeto. Como se fosse que um objeto e uma pessoa podem ter o mesmo nome, são o mesmo objetivo. E quando você tem um objeto com o nome de sujeito, ou seja, uma cidade com o nome de uma pessoa, no final, confunde a sociedade, e a sociedade acaba achando que o importante é a cidade, e não as pessoas que moram nela. E aí tem uma degradação ética, cultural, social no mundo. Que o importante é a cidade, como vai acontecer isso no seu máximo na Torre de Babel, né? 19 gerações depois, que o Midrash, né, ele conta que quando, o Rashi traz isso também, que quando as pessoas estavam construindo a Torre de Babel e uma pessoa caía, ninguém ligava, uma pessoa caiu, tá bom, bota outro no lugar, né? Mas contrata outro, né? Mas quando o tijolo caía e quebrava, né? Aí faziam uma semana de luto, ficavam em luto, ao menos um tijolo, porque o importante, o objetivo da sociedade é construir a cidade, é construir a torre. E isso é uma degradação, porque o objetivo da sociedade não é que você construir a cidade. A sociedade serve a população. O objetivo da sociedade é se construir como ser humano, como pessoas, melhorar, evoluir. E não as pessoas passarem a virar números, objetos, estatística, em prol da própria cidade. A cidade tem nome, a cidade tem objetivo. Assim como a gente vê que na Torre de Babel está escrito que eles querem fazer a cidade para fazer um Shem, um nome. Ou seja, o objetivo de Nimrod, que é construir uma cidade, para ter um objetivo que unifique as pessoas em torno desse ideal, que é um objetivo que é a própria cidade. Que é uma forma de unificação do povo e controle, soberania. Do Nimrod, que é o primeiro imperialista da história. Isso tudo a gente já viu nas aulas. Então, a gente vê que botar o nome da cidade, o nome da pessoa, é uma degradação muito grande na humanidade, que o Caim faz. Logo depois que ele erra de novo. E o próprio versículo, ele vem testemunhar isso. Como nos próximos psukim, está escrito, então ele botou na cidade o nome do filho Hanor, vai valer dele Hanor retirado. E o Hanor, ele tem um filho que se chama Irad. Esse está na aula chamada Descendência de Caim. É uma aula muito interessante, até mais curta, 40 minutos, muito boa. E que eu explico isso. Que se chama Irad. E Irad é cair, né? Irad é descer, ou seja, ele degradou.
Ou seja, o filho do Hanor degradou. E não só isso. Irad é a junção de duas palavras, né? De irad, né? Ir, a cidade, rad, caiu. Né? A cidade abaixou. Ou então pode ser uma junção entre ir e ad, né? Uma cidade para sempre. Ou seja, quando o Hanor ele tem um filho nessa cultura, que a cidade é o nome dele, o nome que ele dá ao filho é Irad. Irad pode ser o cidadão eterno. Né? O meu filho é o cidadão, ou seja, o importante do meu filho é que ele é da cidade, porque ele se define pela cidade. Ou seja, pior ainda a situação. Não só que a cidade tem o nome dele, como agora o filho dele é definido pela cidade. Né? Tipo, Irad, é a cidade que é importante. O filho mal tem nome. Veirad e Alad et Mehuyael. E o Irad, ele tem um filho chamado Mehuyael. Mehuyael é que seja apagado o nome de Deus. E aí, então, qualquer tipo de divindade apaga. O importante é a cidade. O Mehuyael é Adet Metushael. Metushael ia enfraquecer o nome de Deus. O Metushael é Adat Lemer. Lemer significa baixo. Isso tudo a gente já viu nas aulas. Então, os próprios versículos vêm simbolizar a queda espiritual de você botar o nome do seu filho, o nome da cidade. Sim? O que isso tem a ver? Com Shem, que é o príncipe da cidade, o filho do rei chamado Hamor, que diferente de Caim, que pega o nome do filho e bota o nome da cidade, aqui é o inverso. O Hamor, o Hamor, que é o rei de Shem, quando ele tem um filho, ele bota o nome do filho, o nome que já é da cidade. Não é que a cidade se chama Shem porque o Shem é o filho dele. E se o filho se chama Shem porque a cidade se chama Shem. Né? Como está escrito aqui. Ben Hamor, Avi Shem, isso, vai ser Shem. Tá. Não está tão claro no versículo aqui, não vou entrar nisso, mas então o Shem, ele é o filho que vem, é o nome da cidade. E aqui o que os comentaristas vão explicar é o seguinte, que o Hamor, talvez, ele está tentando fazer agora o processo inverso. Vamos começar agora a pegar as coisas que a gente bota como foco. A gente bota como objetivo da vida. Né? É a cidade, e, na verdade, botar esse nome nas pessoas, que, na verdade, as pessoas são importantes. Tá? Então, o Shem é um conserto do mundo provocado por Caim. Desde Caim, o Shem vem consertar um pouco o mundo dele agora ser o nome da cidade, não mais a cidade ser o nome dele. Que é um pouco de você tentar resgatar o valor do objetivo no mundo na pessoa. Então, a gente vê aqui mais um sinal que Shem é alguém importante no mundo. Tá? Agora, se a pessoa quiser ser mais profunda ainda nesses versículos, um pouco, talvez, já dos segredos da Torá, né? A gente pode ver que no versículo 4, né, que a gente está falando desculpa, no capítulo 4, no versículo 17, que a gente está falando de Caim, né, que tem um filho, Hanor, e bota o nome da cidade, a pontuação que a gente tem como tradição não corresponde ao que a gente traduziu. Porque está escrito assim, vai dar Caim etistó, e Caim conheceu a esposa, Vatahar Vataled et Hanor, e engravidou e teve Hanor, vai Boneir, e ele construiu uma cidade. Agora, vai Krashem que Shem Benor Hanor, e a gente traduziu o seguinte, ele chamou o nome da cidade como o nome do seu filho Hamor. Não, Hanor, agora confundi. Hanor e Hamor. Tá. E botou como Hanor. Mas agora, esse a gente traduziu, mas eu traduzi não de acordo com a pontuação. De acordo com a pontuação, está escrito assim: vai Boneir, vai Krashem Keshem, Benor Hanor. Assim está a pontuação que a gente lê na Torá. Vai Krashem Keshem, e ele chamou o nome da cidade Keshem, ou seja, de acordo com o nome, vírgula, o seu filho Hanor. Ou seja, pela pontuação, pode ser entendido, na verdade é o mais entendido aqui, que o nome da cidade não se chama Hanor,
e sim o nome da cidade se chama Queshem. Então, ele chamou o nome da cidade Queshem. Então, o nome da cidade é Queshem. O que é Queshem? Como, de acordo com o nome. Ou seja, ele chamou a cidade não de Hanor, mas sim de acordo com o nome. E depois está escrito Benor, Hanor. O seu filho é Hanor. Ou seja, não que a cidade chama Hanor, mas que a cidade vem da referência ao Hanor. Mas o nome da cidade é Queshem, ou seja, é como o nome. A cidade se chama como o nome. É até interessante, você vai Krashem aí Queshem. O nome da cidade como o nome. E nome significa objetivo. O objetivo da cidade como objetivo. Como objetivo do seu filho Hanor, agora é o objetivo da cidade. Tá? Então, interessante. Porque a cidade se chama, então, Queshem. A palavra Queshem, lembra o nome de outra cidade que vocês já ouviram falar? Sim, não. Ninguém lembra? Nenhuma cidade parecida com o nome Queshem. Então, vou falar. Shem, né? Porque se você trocar as letras Queshem e Shechem, são as mesmas letras. Só que o Shem, o Kaf vai para o meio da palavra, e o Queshem, o Kaf está no início da palavra. Mas são as mesmas letras, né? Então, Queshem e Shem são as mesmas letras. Mais uma referência aqui, que Hamor, o rei de Shem, está assim entendendo do que Caim fez e consertando isso. E aí tem, agora eu esqueci o comentarista, deixa eu ver se eu acho. Eu vi isso do Rav Manitou, mas eu não lembro se ele referencia alguém. E no final vai ter mais um nível na humanidade, que é quando está escrito, se eu não me engano, em Ishaiah ou Irmial, acho que é em Ishaiah, que vai estar escrito que Be Israel e Yeshemecha, que em Israel será Shemecha, o seu nome, né? O nome de Deus. E se a gente pegar a palavra Shemecha, são as mesmas letras da palavra Keshem, que são as mesmas letras da palavra Shem. A única diferença é onde o Kaf está. Quando o Kaf está na frente, é Keshem. Quando o Kaf está no meio, é Shem. Quando o Kaf está no final, é Shemecha. Sim? Então, quer dizer que no futuro, na época messiânica, Israel vai ser Shemecha. É o conserto total do erro de Caim. Que Israel, né, que Israel pode ser Eretz Israel, ou pode ser o povo Am Israel, vai ser o conserto que vai ser quando finalmente a humanidade vai entender o que é a cidade e o que é o ser humano. E o objetivo é o ser humano. E aí vai ser Shmer, que a Matará, o objetivo, não é a cidade, não é o desenvolvimento da cidade, econômico, político, por aí vai. O objetivo é Shmer, é o nome de Deus. Esse é o objetivo do ser humano. E aí cai em vez de botar ensinar o filho dele que o objetivo é o nome de Deus, é fazer tudo em nome de Deus, ele ao contrário, opa, uma presença ilustre aqui. Então, Caim, em vez de falar que o objetivo dele é o nome de Deus, ao contrário, ele fala que o objetivo do filho dele é a cidade que ele está construindo. E aí, então, Shem vai fazer um concerto, falar, não, o objetivo tira, não é mais a cidade, a pessoa é importante. Mas no futuro, não só a pessoa é importante. O objetivo das pessoas é Deus. É fazer as coisas por Deus. Então, no final da escrito, vê Israel, que Be Israel e Yeshemer. Israel vai ser o seu nome. Então, a gente viu aqui o concerto desde Caim, passando por Shem, e chegando no futuro, na época de Mashiach, né? Vamos dizer assim. Isso é bem profundo. Agora, vamos então para o nosso assunto. Então, vamos voltar agora para a história de Jacob. Vai Jacob Shalem, ele ficou perante a cidade. Interessante que Jacob, tá? O objetivo a priori que a gente entende de Jacob é voltar para a casa do seu pai. O pai dele morava em Hebron. Hebron seria, eu falei isso lá no passado, ao sudeste. Chegando perto de Hebron, tem que ir para o sudeste. Ele estava no rio Yabok, ele tinha que ir para o sudeste para chegar em
Sudeste não, desculpa, sudoeste, para chegar em Hebron. E ele vai para Sichem. Sichem é para o noroeste. Então ele pega outra trajetória. Em vez de procurar o pai, ele vai morar em outro lugar. E esse outro lugar, ele compra a terra, querendo o seguinte, aqui vai ser eu vou fazer minha vida aqui. Aqui vai ser meu novo lugar. Sichem, perante, na frente de Sichem. Vai Yaakov Shalem de Shechem, ele vai completo para a cidade de Shechem, Shaberetz Canaan, vai para Damaran, vai Khan, e ele acampa perante a cidade. O versículo vem mostrar para a gente que, né, por exemplo, Abraham passou na terra até o lugar chamado Shechem. Aqui não está escrito isso. Quer dizer que Yaakov ele entrou e ele foi para Shechem e comprou um lugar lá e morou lá, ou seja, tudo planejado. Ele queria morar em Shechem. Não é por acaso ele estava andando, esse é um bom lugar? Ah, vamos morar aqui então? Ah, interessante. Parece que Jacó vai becavanar intencionalmente. Todo mundo aqui na aula fez aliar, certo? Veio morar na terra de Israel. Antes da gente vir para Israel, acredito que as pessoas fizeram uma pesquisa, cada um de vocês fez uma pesquisa. Qual cidade eu vou morar? Talvez a pessoa não entendia qual cidade morar, mas a primeiro momento, onde eu vou me alojar? Ah, vou ficar no mercado militar, né, no centro de absorção. Depois eu vejo, tudo bem. Mas depois viu e decidiu, vou morar em tal lugar. Por quê? Por vários motivos. Ou o tzibur, né, as pessoas que moram lá, o tipo de cidade, preço, trabalho, amigos, sei lá, qualquer coisa, família, perto de alguma coisa de interesse. E aí escolheu residir em tal cidade. Yaakov é a mesma coisa, então. E Yaakov, por A mais B, ele decide morar em Sichem. E a pergunta é: o que Sichem tem de especial? E a gente já viu duas coisas. A primeira é que o próprio príncipe de Sichem, ele já é um conselho de Caim. E a segunda é que provavelmente os alunos do Avraham que fundaram a cidade tinham um altar nessa cidade monoteísta, a priori, né? E não tinha, talvez, Google para ver se as coisas ainda se mantinham assim, mas a priori eram bons indicativos. Tá? Então, é por isso que ele a priori, que ele resolve morar em Sichem. Mas agora, olha que interessante, vamos ver aqui se eu tenho escrito. Na Guemará, os nossos sábios, qual tratado? No Tratado de Shabat 33b, tá? Fala sobre esse versículo. Está escrito Vaihan et pnei Yair. E ele morou perante a cidade. E olha o que os sábios vão falar, que a gente recebe isso de tradição oral. Amar Rav, falou Rav, que é o maior dos Amoraim da primeira geração, né? Na Babilônia. Matbea Teken Lahem. E o Shmuel, que era o outro grande rabino da geração, Shvakim Teken Lahem. E Rabi Yohanan, que era o terceiro maior rabino da geração, o que ele fala? Merchatzot Teken Lahem. Tem uma discussão. O que Yaakov fez para a cidade? Ou seja, todo mundo entende que Yaakov não veio de bobeira só morar perante a cidade, mas assim que ele foi morar naquela região, ele começou a trabalhar em prol da sociedade. Começou a tentar ajudar a sociedade, ou seja, os cidadãos de Sichem, as pessoas que moravam em Sichem. E a questão é, o que ele fez? O Rav, ele entende que o Yaakov ele fez um matbea, uma moeda. Ou seja, não existia uma moeda, né, tipo real, dólar, cheque, não existia uma moeda. E Yaakov fala, vamos fazer aqui uma moeda, botar um selo na moeda e tal, e aí todo mundo vai usar a mesma moeda, que é muito bom para a economia. Então, o Yaakov, ele criou essa moeda para a cidade. Então, não vê só a Torá como as pessoas espirituais que rezam, ele começou a já interagir o quê? E, né, na economia e tal, vamos melhorar. Ele fez uma moeda. O Shmuel, ele fala que ele fez feiras, comércio. Criou um shopping center, né, uma feira na cidade. Então, aqui é a cidade, vamos feira. E Yaakov foi lá e criou uma feira na cidade.
E o Rabi Yohanan vai falar que Merchatzot, que ele fez casas de banho. Antigamente era muito difícil tomar banho e tal, ele fez casas de banho na cidade. Tá? Agora eu vou fazer uma pergunta para as pessoas mais aguçadas, que estudam Guemará. Tá? Essas três coisas que ele fez, de acordo com as três opiniões, moeda, feira e casa de banho, lembra alguma outra história que vocês conhecem? De algum outro rabino? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e falarem. Desbloquear. Não é dos romanos? Dos romanos. O que tem os romanos? Tá certo. Que agora eu não vou lembrar do rabino, mas que um estava falando que ele foi bom e tal, eles falaram que não, porque eles vieram fazer casas de banhos, que é para mostrar as nudez e fazer as feiras para trazer as mulheres. Exatamente. Bom. Que é a página seguinte dessa parte que eu li aqui, que eles falam, na página seguinte é a história. O rabino a história é o mais fácil, o rabino da história de lembrar, o Rabi Shimon Bar Yochai, que é por isso que ele tem que fugir e se esconder na caverna por 12 anos, e aí tem o milagre de Lag Baomer e tudo mais. Sei que ele aprende o Zohar, o Rabi Shimon Bar Yochai, que na época Israel foi colonizado pelos romanos, o povo foi exilado e tal, estava muito difícil a situação, o templo já tinha sido destruído, mais ou menos no século 2, tá bom? O Rabi Shimon Bar Yochai, e o Rabi Shimon Bar Yochai estava conversando com mais outras pessoas, agora também não sei, não vou um era o Rabi Yehuda e outro era o Rabi Yosef Glili. E o outro era qual era o nome dele? Ben Gerin, né? Que mais um quarto pessoas estavam conversando sobre o que os romanos fizeram de bom para a sociedade. E o Rabi Yehuda, ele elogia, fala, bem ou mal, que bom que os romanos, no final, eles desenvolveram o comércio, né? Fizeram trouxeram muito dinheiro, que eram através das pontes que faziam, fizeram feiras e casas de banho. E aí o Rabi Shimon e o Rabi Yosef fica quieto, e o Rabi Shimon Bar Yochai fala, não, óbvio que não, tudo que eles fizeram foi para o mal, foi por eles próprios, para eles fazerem as perversidades deles. Porque as pontes é só para eles conseguirem dinheiro. As feiras é só para eles botarem no meio das feiras as suas prostitutas. E a casa de banho é só para eles se embelezarem, só para eles cultuarem o corpo, né? E uma coisa totalmente material. É interessante que o que os romanos fizeram e o que o Rabi Shimon Bar Yochai está criticando são as mesmas coisas que o Yaakov fez. Agora eu lembrei, Davi, talvez você está dando referência de outra parte da Guemará, que é no início de uma serra Avodah Zará, não é isso? Acho que era isso que você estava falando. Não, eu tava falando dessa mesmo. A Maseret Avodah Zará é quando chega no tempo final de Mashiach. Não, então não é essa. Essa que eu falei é do Rabi Shimon Bar Yochai, em Shabbat 33. Agora, em Avodah Zará 2, que é o que você está falando, que é na época que chegar a Mashiach, cada povo vai ser cobrado, aí vai vir os romanos e falar, olha, a gente fez muitas coisas boas. A gente fez dinheiro, a gente fez feiras e a gente fez casas de banho. São as coisas que Yaakov fez. Olha, então, se Yaakov fez, a gente fez as mesmas coisas. Olha como a gente é bom. E aí Deus vai falar, aí Deus vai responder, não, as mesmas coisas que o Rabi Shimon Bar Yochai falou, Deus vai responder para eles. E vai falar, vocês são bobos, porque vocês podiam ter feito com boa intenção, mas vocês fizeram só para o mal. Vocês fizeram para vocês próprios, não lishmer, em nome de Deus. Né? Ao contrário, para piorar as coisas, por objetivos próprios. E aí vocês perderam a chance. Né? Perderam o mérito daquilo. Porque a intenção foi errada. Não o que vocês fizeram foi errado, a intenção foi errada. Os propósitos foram outros, incorretos. E exatamente, então, isso vai dar reforço o seguinte, que o fato de fazer essas coisas não é ruim. A ideia é qual é a intenção que você faz. E a intenção que eles fizeram foi errada. Mas Yaakov, é óbvio que ele tem uma boa intenção. E a pergunta, então, qual é a intenção boa dessas coisas? Ou seja, você fazer uma moeda, feiras e casa de banho com a intenção correta, qual é essa intenção? Para quê? Por que Yaakov fez isso? Qual a intenção dele? Entenderam a pergunta? Muito profunda. Qual a intenção? Os sábios não falam, eles só citam.
Aqui está escrito também do Rabi Shimon Bar Yochai. Tá. E toda a questão é o seguinte, então, que no início do tratado, a gente está falando muito de Guimarães, né? No início do tratado de Kedoshim, né? Que fala sobre casamento, fala que a esposa, o homem pode casar com a esposa através de 3 formas, né? 3 maneiras, é o do judaísmo, certo? 3 formas. A primeira seria através de algum objeto material, que no caso seria o anel, hoje é utilizado, né? O anel, que a gente vai falar de quiniar, de aquisição. O segundo, através de um documento, que a gente vai chamar de ketubá, um contrato de casamento, né? Que o homem vai dizer as responsabilidades que ele tem pela mulher, né? Se der certo, se der errado, as responsabilidades que ele se compromete, vai ser assinado com testemunha. E o terceiro, através da relação conjugal, que realmente consome, né? O ato. Essas 3 coisas. O homem pode casar com a mulher dessas 3 formas pelo judaísmo. Os judeus. E se a gente entender, é o seguinte, o primeiro, que é o anel, que é um bem material, uma aquisição, tem a ver com a moeda do Yaakov, certo? Moeda, dinheiro, aquisição, que é uma forma de casamento. A segunda das feiras, qual a diferença de você fazer uma moeda e fazer uma feira? Que a moeda tá bom, porque pensa, a cidade de Shem, então, antes de ter moeda, como que eles funcionavam? O comércio através de, como se fala isso em história? Escambo. Escambo, exatamente, escambo, muito bom, escambo. Escambo, eu tenho tomate, você tem trigo, troca tomate por trigo? Troca. E agora falou, não, precisa de uma moeda. E aí fez uma moeda. Aí agora não tem mais tomate e trigo, tudo agora tem o valor do dinheiro, né, da moeda, e aí a gente pode usar. Mas vocês concordam que para a sociedade conseguir usar uma moeda em vez do escambo, precisa de um nível de integridade social bem maior? Porque todo mundo tem que concordar que a moeda vale tanto. Tem que ter um acordo em comum da sociedade. Tá? A feira é um passo além. Porque a feira, não necessariamente você precisa pagar com moeda, mas você pode vender fiado, você pode dar um cheque, você pode fazer um contrato. A feira, parte da necessidade é que agora você tem que assinar documentos. Não é só a moeda. Você assina documentos com o cara para você comercializar. Então, não tem só moeda em jogo. Tem um documento aqui que você tem que me pagar. Vende esse documento e passa a dívida para o outro. Passo. E aí é um nível muito mais elevado de sociedade. Muito mais aprimorada. Agora, as casas de banho, para que servem? É a terceira forma, que é a relação sexual. Para a mulher estar pura para o marido. E o marido também para a esposa. Né? Então, mikve é a casa de banho, ritual. Então, as 3 coisas que a Yaakov fez têm a ver com o casamento. Por quê? Porque até teve uma aula que o nosso rabino, nosso sinagoga, falou que para uma sociedade funcionar, tem uma palavra para a sociedade funcionar direito, que é confiança. As pessoas devem confiar umas nas outras e confiar no governo. Se essa confiança perde, a sociedade se rompe. Né? Até a questão da moeda, da valorização da moeda. Tem que ter confiança do mercado, né? Tem vários selos de confiança e tal. Se perde esse selo, a economia cai. Se o político perde a confiança da população, fala que vai fazer e não faz, ninguém confia mais em ninguém. E se ninguém confia mais em ninguém, não tem o que fazer. Não tem política social que vai dar certo. Como está escrito nas profecias, que Jerusalém, pela fidelidade, né, vai ser resgatada. Né? Que no final, a época messiânica, o ponto é que as pessoas vão confiar umas nas outras, as pessoas vão trabalhar com honestidade e, através do trabalho delas, vai ter confiança cara, e às vezes, mesmo que as coisas estão erradas, mas se eu confio no outro, dá para fazer um negócio, dá para crescer. Se as pessoas confiam no político, pensa no negócio aqui da vacina, né? Não da vacina, desculpa, da quarentena, por exemplo, aqui em Israel.
No início, todo mundo cumpria a quarentena direitinho. Por quê? Porque tinha confiança. Agora, na segunda vez, da segunda onda que a gente ficou de quarentena, aí o pessoal já estava... eu sei que não... Por quê? Porque perdeu a confiança. Né? As pessoas não seguem mais tanto. Agora, como vai recuperar essa confiança? É muito difícil. Talvez não dá, é impossível. Então, a confiança é muito importante. E a palavra confiança, que é o ponto para uma sociedade funcionar, é a mesma palavra que é um ponto para quê? Para um casamento funcionar. Fidelidade, confiança. Se o marido não confia na esposa, a esposa não confia no marido, não tem casamento. Né? Tipo, oi, esposa, tudo bem? Está super ótimo, mas deixa eu ver seu telefone com quem você está conversando aqui. Acabou. Né? Alguém deu os dois. O que você fez hoje à noite? Não tem confiança? Não tem casamento. Sadio. A confiança é a base de um casamento. Isso nunca pode ser perdido e sempre tem que ser trabalhado para continuar. E Jacob, ele faz 3 coisas, então, que tem relação direta com o casamento e relação direta em aumentar o nível de confiança na sociedade. Tá? E a pergunta é por quê? Qual é a intenção de Jacob de querer aumentar a confiança nessa sociedade? Tudo bem, amanhã completa. Obrigado pela presença. O nível de confiança nessa sociedade e porque ele escolheu morar nessa sociedade, o que ele quis fazer lá. Entende a pergunta? E qual vocês acham? Vocês querem chutar? Não sei Pergunta. Qual é a pergunta, please? Qual é a pergunta? A pergunta é por que então Jacob ele escolhe morar na frente de Shem justamente, e ele faz justamente essas coisas com esses objetivos. Ele escolhe morar lá, por quê? Para fazer o tikkun do pecado de... Tá, mas por que não em outra cidade? Porque lá foi a cidade de Noé. De Noé? Porque toda a descendente de Caim até chegar em Noé. Não. Não sei se você entendeu direito. A cidade que o Caim fez não era lá. Acredito. Pode ser que seja. Pode até ser que seja. Mas não necessariamente. Eu só falei as questões dos nomes. Mas não que é o mesmo lugar. Pode ser até que seja, mas não necessariamente. Tá? Tem que ver onde era a cidade que Caim fez. Tá? E a resposta é o seguinte. E assim a gente fecha a aula para já dar o pontapé para a próxima aula. Porque Jacob, ele tem 4 esposas, né? 11 filhos e uma filha. O que é essa música? E uma filha. Certo? O que ele vai fazer com essa filha? Essa é a pergunta. Porque a gente já estudou também que fala que Abraão foi abençoado Bacol, com tudo. Opa. Que Abraão foi abençoado com tudo. Bacol. E lá tem uma discussão entre os sábios, o que é Bacol? E tem quem diga que é filha. É uma filha, tem quem diga que é um filho, porque Bacol, a numerologia é bem, é filho. Tá? E tem uma opinião, tem na Guimarães, o que é, se é tudo mesmo, se é um filho ou uma filha. E a gente vê que todas as pessoas que dizem que talvez fosse filha, que na verdade não é filha, e sim filha é um conceito de Kabbalah que eu não vou explicar agora. Então, no final, ninguém concorda que é filho. Todo mundo concorda que é um filho que Abraham teve, ou então que é Bacol literal, né? Que ele foi abençoado por tudo. E a gente estudou na aula por que Abraham não teve uma filha. E a resposta é simples, porque não tinha ninguém para casar com essa filha. Porque se ele tivesse uma filha, essa filha ia ter que casar com um Kenani, com um cananeu, e não com um hebreu. Não tinha com quem ela casasse. E como o povo ainda estava sendo construído, ainda era a época dos patriarcas, dos avós, tinha que ser tudo casado dentro da própria família. Como a gente vê o empenho que Abraham tem para que Yitzhak casasse com alguém da própria família. Ele ficar uma hebreia, irmã de Lavan, né?
da família sobrinha do próprio Abraham. E a gente vê como o empenho de Yitzhak de mandar Jacó falar, vai para a casa de Lavan, do irmão da sua mãe, né, para casar. E Jacó, ele casa com essas mulheres. Agora, acabou. Não tem mais mulher para casar, porque essa família, a família de Nahor, da linhagem de Nahor, acabou. Por que acabou? Porque Jacó casou com as duas moças que tinha, e Lavan queria perseguir ele, e no final eles fizeram um pacto que ninguém mais ia passar para o outro lado. Agora a gente está se desvinculando, eu para cá, você para lá. E Jacó não vai, cara. A filha dele não vai casar com ninguém de Lavan. Então, se não tem mais a família de Lavan para casar, com quem Diná vai casar? E a pergunta é essa, porque se não tem ninguém para casar, por que Deus deu Diná para Jacó? Embora, se a gente quiser se aprofundar, a gente pode entender que Jacó não ia ter menina, ia ter um menino. Mas Leá rezou para que seja menina. Não é isso? Que ia ser um menino, ia nascer Yosef de Leá. E Leá fez as contas e falou, se for um menino, a gente sabe que são 12 tribos, 12 filhos. Arachel só, no máximo, vai ter um. E vai ter menos que as outras. Isso não vou ficar feliz. Então ele reza para que esse menino fosse transformado em menina. E aí nasce Diná. E aí Rachel tem Yosef. Depois Benjamim tem 2 filhos. Né? Leá tinha que ter Yosef, só que Yosef vai para Rachel. E aí, por isso, tem menina. E aí, mas com quem ela vai casar? E a resposta é, acabou a época dos patriarcas, agora são os filhos. E desde que a pessoa seja boa, tenha os valores de monoteístas, tenha um valor ético aprimorado, estou aberto para negócios. Né? Tipo, alguém ela tem que casar, ela não pode ficar solteira. Tem que casar com alguém, uma mitzvah da Torá, casar. A priori, né? Mas em grosso modo falando, vamos dizer assim. Então, é muito profundo isso, porque Jacó ele tem 12 tribos que saem de Jacó. Não podia ser descendente de Esav? Ótima pergunta. Vou chegar lá, aí a gente termina. Jacó tem 12 filhos e uma filha. Ele tem 12 tribos que vão sair dele. E uma 13ª, que é de Diná. Quem vai casar com Diná? É a 13ª tribo. Como está escrito, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. O que é errado? Sim? Errado? Numerologia é 13. Bayom Ha'u Yeh Hashem Echad, Shmo Echad. Naquele dia Deus vai ser único. 13. Errado é 13. E a ideia é que de Jacó tem que sair 13 tribos. 12 filhos e uma filha. Os 12 filhos vão formar as 12 tribos. E a filha vai formar com a pessoa que vai casar com ela a 13ª tribo. E essa 13ª tribo, obrigatoriamente, vai ter que ser alguém de fora da casa de Abraham. E essa pessoa, e tem que merecer por isso. Isso é uma pessoa muito boa. E essa pessoa, essa 13ª tribo, tem o objetivo de trazer para dentro do povo de Israel o caráter universal de Israel. Para que Israel não converse só com a própria família, mas tenha uma ponte de conversar com o mundo inteiro, através da mulher. Os homens formam as famílias internas, mas tem uma 13ª filha que é o objetivo, como está escrito, que no final dos dias, quando todo mundo reconhecer que Deus existe, aí Deus vai ser único. Mas antes que todos os povos não reconheçam que Deus é único, o que é Deus, os valores éticos do judaísmo e tudo mais, Deus não é único, não é errado, porque está faltando um dos 13. Só tem 12. Falta um. A gente pode entender que é a mesma preocupação, por exemplo, de Shlomo. O rei Salomão, quando ele casa, o que ele faz? Né? Que ele casa com outras rainhas de outros impérios. Por quê? Porque ele quer trazer a época messiânica, que o mundo seja um. Mas ele falha justamente nesse ponto. Que essas mulheres, no final, não estavam preparadas o suficiente para ser a ponte universal do povo judeu, acabam fazendo idolatria e aí tudo vai a perder. E aí tem o exílio e tudo mais. Então, Jacó, nesse momento, ele quer casar a Diná. E a pergunta é quem pode casar com Diná? E ela vê que tem uma família, tem uma cidade dos alunos de Abraham, que tem um altar para Deus,
que a princípio são monoteístas, e o próprio filho, o nome dele é um concerto para o mundo. Então, será que não é ele? Então, ele vai direto para lá. Ele está procurando pretendente para Diná. E nisso que ele está procurando pretendente para Diná, né, do Shem, e ele começa a agir na sociedade a ponto de transformar a sociedade para que o valor casamento seja mais aprimorado nessa sociedade. Que a fidelidade, a ética, a lealdade aumente nessa sociedade. Para que essa sociedade possa ser aquela que vai prover a 13ª tribo. Então, a aula que vem, a gente vai ver o que acontece com essa 13ª tribo, se ela acontece de fato, se a sociedade estava preparada e se a pessoa é chefe. Ou não, né? E aí, então, isso tudo a gente vai ver aula que vem. Então, curta o vídeo, comente alguma dúvida. A sala foi muito profunda. E ativem, né, as notificações para acompanharem as próximas aulas. E eu comecei ontem, né, eu postei já uma série nova no canal do livro Derech Hashem, O Caminho de Deus, livros profundos, didáticos e curtos, sobre as maiores questões metafísicas do judaísmo. Então, aconselho todo mundo também a assistir essa série. Muito obrigado e vamos ficar, então, por aqui.